Glória a Deus. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e amadas irmãs, crentes católicos e livres pensadores, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em tua vida. São exatamente 18 horas com mais 13 minutos. Hoje, dia 3 de março do ano de 2026. Que Deus abençoe todos meus amados irmãos aqui do Facebook. Que Deus abençoe todas minhas amadas irmãs aqui do Facebook e aqui do YouTube também. Claro, que Deus abençoe a todos vocês, todos vós. Meus amados irmãos, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre as notas, os avisos da nossa igreja pentecostal, santificação no Senhor, ministério pastor Davi Miranda Filho. Amados irmãos da grande São Paulo e de todo o Brasil, que Deus, que Jesus vos abençoe. Eu gostaria, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que você ouviste esta pequena mensagem que o Espírito Santo de Deus colocaste em meu coração, a qual tem o tema guiados na verdade e odiado pelo mundo. Logo após, em nome de Jesus, eu transmitir esta mensagem, eu estarei fazendo um vídeo para trazer notas, aviso da nossa igreja pentecostal, santificação no Senhor, guiados na verdade e odiado pelo mundo. Guiados na verdade e odiado pelo mundo. A palavra de Deus, aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 15, a palavra de Deus, ela vem nos revelar algo. Aqui na minha Bíblia, Evangelho de João, do seu capítulo 15, tem aqui o tema que está escrito: a continuação das últimas instruções aos discípulos. União íntima entre Jesus e os crentes. Evangelho de João, do seu capítulo 15. Depois eu irei ler
alguns versículo do seu capítulo 16 aqui no Evangelho de João. Aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 15, e no seu versículo 26, diz aqui o seguinte: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Orianda Labariaçúrias, ele testificará de mim, ou seja, ele dará testemunho de mim, e vós também testemunhará, pois estivesse comigo desde o princípio. Aleluias! Aqui no Evangelho de São João, no Evangelho de João, do seu capítulo 15, a continuação das instruções que Jesus Cristo estava dando aos seus discípulos antes dele se entregar para nós a sua vida. É claro, ele estava instruindo os seus discípulos. E aqui no Evangelho de São João, do seu capítulo 15, no seu capítulo 16, o que eu quero deixar para nossa meditação é que o Senhor Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito da verdade, que ele iria enviar. E que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, iria e guia todos que verdadeiramente quer um compromisso com o Senhor Jesus em toda a verdade. Jamais aquele Oriandalabariaçúria, jamais aquele
que verdadeiramente tem parte com o Espírito Santo, jamais aquele que verdadeiramente tem parte com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus guiará ele nas coisas profanas, nas coisas deste mundo. Jamais Espírito Santo, sinto aqui para falar, ao dizer o nome Espírito Santo, muitos não sabem, muitos não conhecem e querem imaginar que o Espírito Santo seja um símbolo, uma imagem de um espírito com semblante de piedade, com semblante, eu posso me expressar assim, triste, porque diz Espírito Santo. Muitos têm a ideia e pensam que por causa de falar Espírito Santo é um espírito, é um coitadinho, é um misericordioso, é um pobrezinho. De maneira alguma. Espírito Santo significa Espírito separado, Espírito todo-poderoso, Espírito que foi com Davi na guerra, Espírito que foi com os profetas, Espírito de Deus, Espírito separado, sentir para o dizer, Surianda labarestérias, jamais quem verdadeiramente tem parte com o Espírito Santo, com o Espírito separado, com o Espírito todo-poderoso, de maneira alguma, o Espírito Santo vai guiar os seus nas coisas profanas deste mundo, nas coisas das trevas. Jamais o Espírito Santo vai guiar alguém que tem título por pastor em um estádio de futebol, em qualquer
Mas se tem atração pelas coisas deste mundo, o Espírito da verdade verdadeiramente não está na tua vida. Pode pregar a palavra, pode conhecer a Bíblia, porque o diabo também conhece. O Evangelho não mudou. Quem verdadeiramente tem parte com o Espírito Santo de Deus é odiado por este mundo. E eu vou provar aqui dentro da palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 15, do versículo 26, está dizendo, aqui é Jesus o Nazareno falando para os seus discípulos, ó Surianda, as obras do Espírito de Deus. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, suricanta labárias térias, que procede do Pai, ele testemunhará de mim. E vós também testificará, pois estivesse comigo desde o princípio. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará de mim. E Jesus está falando aqui no seu versículo 27, ainda para os seus discípulos seguinte, que os discípulos dele também testemunhará dele, porque os discípulos dele esteve com ele desde o princípio. O Espírito Santo de Deus, pela imensa misericórdia que nós podemos receber, Espírito Santo foi enviado pelo Pai através do sacrifício de Jesus Cristo. Jamais o Espírito Santo guiará alguém nas coisas profanas deste mundo.
quem verdadeiramente tem parte com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito da verdade. E qual é a verdade do Espírito de Deus para com o homem? A verdade do Espírito Santo de Deus para com o homem é convencer o mundo a abandonar o pecado, é a convencer o mundo que as obras do mundo não levam o homem para o caminho da verdade, é convencer o mundo que as obras do mundo levam o homem para o inferno. Eu tirei uma referência e já volto aqui. No Evangelho de João 15,16. Evangelho de João, aqui do seu capítulo 7, tem o tema aqui o seguinte, a incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, os irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus Cristo, que a palavra está nos revelando aqui, os filhos de José e de Maria. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Agora no verso 6. Disseram-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ao versículo 7, o mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico ou testemunho que as suas obras são maus. Aqui Jesus Cristo respondendo para os seus irmãos. A palavra está nos revelando aqui dentro desta passagem que os irmãos de Jesus Cristo não o cria
passar. E aqui dentro desta passagem está falando sobre a festa do tabernáculo, as festas das tendas. Mas isso eu posso dizer que já é uma outra mensagem. E na oportunidade eu trago esta mensagem. Mas o que eu quero dizer aqui nesta passagem é o seguinte: é que os irmãos de Jesus Cristo não o cria no Senhor Jesus Cristo. Eram poucos incrédulos, que diz aqui o seguinte, no seu versículo 3, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras, veja as obras que faz. Porque não há ninguém que procure a ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aqui os irmãos de Jesus falando para ele: se realmente você faz os milagres, sinais, os prodígios, manifesta para o mundo. Está aqui no Evangelho de João, do seu capítulo 7, até no seu versículo 7. Mas aqui no versículo 7, Jesus falando: o mundo não pode aborrecer, o mundo não pode aborrecer a vós. Jesus falando para os seus irmãos: o mundo não pode aborrecer a vós, mas aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são maus. As suas obras são maus. As suas obras são maus. Jesus Cristo respondendo para os seus irmãos, Jesus Cristo respondendo para os seus irmãos: o mundo não pode odiar a vós, mas o mundo aborrece a mim, o mundo odeia a mim, porque eu dou testemunho que as suas obras são maus. Se Deus Todo-Poderoso enviou o teu Filho Jesus Cristo para transmitir a palavra para a nação de Israel naquela época, assim eu posso me expressar. E Jesus reprovou as obras, a atitude dos povos de Israel naquela época. Jesus reprovou as obras dos judeus naquela época. Jesus reprovou as obras dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes naquela época. Imaginai o que o Espírito
Espírito Santo de Deus não o reprova nas tais igrejas, nos tais pastores dos dias de hoje, que tem parte com este mundo. Oricantalabaria surianda. Eu sinto que inderébias do Espírito Santo de Deus para falar algo. Os judeus, devoto à Torá, levava Srianda a lei de Moisés na risca. Mulher que era pego no ato de adultério era apedrejada. A lei de Moisés, eles eram muito rígidos. Assim eu posso lhe expressar. E Jesus ainda combateu contra eles, dizendo para eles se arrependerem. Jesus trouxe para eles a doutrina dos céus. Assim eu posso me expressar. E eles, a maioria, odiou o Senhor, odiou a palavra de Deus. Aqui dentro do Evangelho de João 7, e no seu versículo 7, Jesus ele disse: o mundo não pode aborrecer. Jesus respondendo para os seus irmãos: mas ele me aborrece, o mundo me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são maus. Agora eu venho falar: todo aquele que verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus, ele também prega, ele também testemunha, testifica que as obras deste mundo são maus. Todos aqueles que têm verdadeiramente o Espírito Santo de Deus não tem parte ele com este mundo. Todo aquele que verdadeiramente tem parte com o Espírito Santo de Deus não tem parte com os eventos deste mundo, não tem parte com as coisas que este mundo oferece. Jesus, ele o disse para os seus irmãos: o mundo não aborrece vós, mas o mundo me aborrece, porquanto eu dou testemunho que as suas obras são más. E quem que gosta de ser contrariado, ainda mais
pela palavra de Deus. Assim eu posso me expressar. Medite depois no Evangelho de João, do seu capítulo 7. Medite. Foi uma referência que eu tirei aqui dentro desta mensagem. Aqui no Evangelho de João, onde eu estou transmitindo do seu capítulo 15, no 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará de toda a verdade. Eu vou ler aqui no Evangelho de João 16. Agora que tem o tema aqui na minha Bíblia é o seguinte: a continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Evangelho de João 16, aqui no seu versículo 7, todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. No seu versículo 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Venho falar da parte do Espírito Santo de Deus em defesa da palavra de Deus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando ele vier, vos guiará em toda
verdade. Temos nós verdadeiramente parte com o Espírito Santo de Deus. Ele nos guiará em toda verdade. Ele nos guiará em toda verdade. A verdade que traz a vida eterna para o homem. A verdade que todo homem ele corre atrás da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Venho falar em defesa do Evangelho, em defesa da palavra de Deus. Porventura, há homens, repito, que têm título de pastores, que têm cargo de pastores, mas homens que estão dando um péssimo exemplo e ao mesmo tempo está tendo parte com as coisas do mundo, está tendo parte no futebol, está tendo parte em bailes, está tendo parte na pornografia, está tendo parte estando em um estádio de futebol, está tendo parte com as coisas deste mundo. Eu venho falar em defesa da palavra de Deus. Todos aqueles que verdadeiramente têm parte com Jesus, têm parte com Deus, todos aqueles que são em Deus e Deus nele, ele combate contra o mundo e contra o pecado. Ele combate contra o mundo e contra o pecado. Ele combate contra o mundo e contra o pecado. Todos aqueles que verdadeiramente têm parte com Deus, parte com Jesus e parte com o Espírito Santo. Todos aqueles que são um em Jesus e Jesus eles. Evangelho de João 15, Jesus disse o seguinte:
Eu sou a videira e vós são a vara. Disse para os seus discípulos: toda vara que está em mim dá fruto, tira e limpa e dá mais fruto. Evangelho de João 17 e do seu versículo 17 adiante, a oração que Jesus Cristo fez para os seus discípulos e para nós, os gentios. Pai, todos aqueles que creem em mim, santifica-os na verdade, para que todos venham a ser como tu, ó Pai, é o és em mim e eu em ti. Evangelho de João 17 e do seu versículo 17 adiante. Todos aqueles que verdadeiramente têm parte com o Espírito Santo de Deus, ele não tem parte com este mundo. Todos aqueles que verdadeiramente têm parte com o Espírito Santo de Deus, ele é odiado por este mundo. Aqui no Evangelho de João 16 e do seu versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe das trevas está julgado. O Senhor deste mundo, com esse minúsculo, está julgado. O Senhor deste mundo, que oferece prazeres para vós, o Senhor, com esse minúsculo deste mundo, que oferece prazeres da carne para vós, o Senhor, com esse minúsculo deste mundo, está julgado. Agora eu venho falar a pessoa que verdadeiramente tem parte com o Espírito Santo, ela consegue porventura ter parte com este mundo. Ela porventura consegue ter parte com o Senhor, com esse minúsculo deste mundo. A pessoa que verdadeiramente tem parte com o Espírito Santo consegue ter parte
tem enganado a muitos, mas aquele que verdadeiramente tem parte com o Espírito Santo de Deus, de maneira alguma, de modo algum, ele tem parte com este mundo. Aqui dentro do Evangelho de São João, do seu capítulo aqui 16, aqui no seu versículo 2, olha o que é que o Senhor está ainda falando para os seus discípulos. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus, e isto vos farão porque não conheceram ao meu Pai e nem a mim. Oria labária suricanta labárias. Arianda labária suri. Agora eu venho falar aqui da parte do Espírito Santo que revelaste surianda quinderébias aqui no meu coração. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Sinagogas era aonde o povo de Israel ajuntavam ali. Eles se ajuntavam para meditar nas Escrituras Sagradas. Posso dizer assim, sinagoga era a igreja onde o povo se juntavam para examinar as Escrituras Sagradas. E Jesus Cristo de Nazaré disse para os seus discípulos que eles iam ser expulsos das sinagogas. Por que eles iam expulsar os seus discípulos das sinagogas? Jesus está falando aqui porque eles não conheciam, aquele que ia expulsar os seus discípulos das sinagogas, iam até mesmo matar eles. Isso eles iriam fazer porque eles não conheciam Jesus e não conheciam Deus. Embora eles estavam com as Escrituras na mão, mas não aceitavam, não iam aceitar os discípulos de Jesus. Como eles, a maioria não aceitou a Jesus, eles não iam aceitar os discípulos de Jesus, como eles também, a maioria não aceitou a Jesus. E Jesus está falando aqui porque eles iam fazer isso, porque eles tinham o coração endurecido e não o conheciam a Jesus.
e não conhecia muito menos ao Pai, a Deus. Agora, eu venho falar da parte do Espírito Santo, a revelação que o Espírito Santo de Deus colocaste em meu coração. Faço um desafio às igrejas hoje, o grupo, a sinagoga, nos dias de hoje, aonde os líderes aceitam o mundo para dentro da igreja, aonde os líderes aceitam o futebol, aonde os líderes aceitam a televisão, aonde os líderes aceitam o segundo, terceiro casamento com seu primeiro cônjuge ainda vivo, aonde os líderes aceitam as coisas deste mundo. Vós porventura aceita, vós porventura suporta a doutrina, a verdade de Jesus. Vós porventura suporta a doutrina, a verdade de Jesus Cristo. Vós porventura suporta alguém que pregue contra o pecado e contra a porta larga e contra as coisas que este mundo oferece. As coisas deste mundo afastam o homem de Deus. As coisas deste mundo afasta a mulher de Deus. Vós, tais líderes, aceita, porque não prega, porque não combate contra o pecado, porque vós não dá verdadeiramente lugar para o Espírito Santo de Deus. O povo aqui, que eu posso dizer, das sinagogas, fariseus, escribam, eles estavam com as escrituras na mão, porém não aceitou o Filho de Deus, porque o Filho de Deus veio reprovar as suas obras. Para finalizar, somos verdadeiramente guiados em toda a verdade, somos guiados pela verdade, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somos nós verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo e odiado pelo mundo, como diz a palavra de Deus. Somos guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo no caminho estreito e odiado pelo mundo. Evangelho de João 16, do seu versículo 7 até o 13. Evangelho de João, do seu capítulo 15, versículo 26 e 27. Evangelho de João, do seu capítulo 7 até aqui no seu versículo 9, aonde eu tirei essas referências para transmitir esta mensagem. Medite no Evangelho de João 15, medite no Evangelho de João 17 até Evangelho de João 17 até o
final que a palavra de Deus vai revelar para nós se verdadeiramente nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, se verdadeiramente estamos sendo guiados pela verdade ou estamos sendo guiados pelos nossos próprios desejos da carne, aonde está muito sendo enganado pelo seu próprio coração, pelo seu próprio sentimento. O Espírito Santo de Deus não tem parte com este mundo. O mundo odeia o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus na vida do homem, na vida da mulher, combate contra o mundo. E o Espírito Santo de Deus julgará aqueles que fizeram a vontade do mundo no juízo final. Meus amados irmãos, que Deus vos abençoe, meus amados irmãos aqui do Facebook e do YouTube. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.